Sejam muito bem-vindos às aulas de Fisiologia Humana. Vou passar para vocês, como sempre, só a nata, só o que eu realmente usava e já vai um adendo aqui logo de cara, que é, galera, vocês vão estudar muito Fisiologia na medicina, tá? Não queira se aprofundar e aprender milhões de detalhes achando que você já está na faculdade. Isso vai acontecer em breve, mas você está no ensino médio, você não tem que ver milhões de detalhes ou coisas que às vezes eu vejo a galera aprendendo que não vai aparecer no Enem, velho. Que se aparecer, vai ser um negócio que não vai valer nada. Então, essas aulas aqui vão ser muito boas para eu guiar você e vou te mostrar exatamente só o que você precisa. Eu vou passar realmente tudo que eu usava para acertar as questões, seja em simulado, em apostila, tá? Então, confia que o que eu vou te passar aqui, cara, é só o que você precisa realmente para os sistemas. Não queira dar uma de médico antes da hora, porque isso pode lhe atrapalhar muito. Às vezes eu vejo a galera estudando fisiologia, vendo milhões de detalhes. Então, essas aulas vão servir justamente pra gente filtrar, passar um filtro e eu te falar só o que você vai realmente usar no seu simulado, nas suas apostilas e no dia lá do Enem, beleza? Então, fisiologia humana, temos vários sistemas, sistema respiratório, que é o do pulmão, digestório, cardiovascular, que a gente vê o coração, os vasos, excretor, né, que é o rim, a urina, genital, nervoso e endócrino. Então, vamos começar com o sistema respiratório, que particularmente é um dos mais gostosos assim de estudar, tá? Porque é bem tranquilo, é um assunto que quando cai é ótimo, tá? Você tem tudo para gabaritar qualquer questão do sistema respiratório aqui com esse vídeo, então vamos nessa. A gente começa aqui o sistema respiratório aprendendo as partes dele, você tem que saber, tá? A ordem, inclusive. Então, a ordem do sistema respiratório é a cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Calma que isso aqui é fácil, tá? Você tem que visualizar também, vou te mostrar aqui na imagem. Então, primeiro, um macete, né? Como é que eu lembro que faringe vem antes de laringe? Porque muitas vezes a gente troca isso aí. Eu lembro das notas musicais: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aí o fá vem antes do lá, né? Quando a gente fala dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, faringe vem antes da laringe, beleza? E tudo aqui é bem fácil, ó. É só você pensar o caminho que o ar tá percorrendo desde que você começa a inspirar ele. Então, ele passa aqui pela cavidade nasal, ele desce pela faringe, depois a laringe, beleza? Então, faringe e laringe, só lembrar das notas musicais. E ele vai descendo aqui, ó, pela traqueia. A traqueia, ela se divide nos dois brônquios, beleza? Temos dois brônquios. E os brônquios, eles vão se dividindo em vários bronquíolos. E os bronquíolos, eles vão se dividindo em vários alvéolos. A gente vai ver em detalhes a função aqui de cada um, com imagens também, beleza? Então é importante sim você saber a ordem e as partes do sistema respiratório. Cavidade nasal, faringe e laringe. Aí tem a traqueia aqui, ó, cartilaginosa, né? Aí ela se divide nos brônquios, que vão se dividindo nos bronquíolos, que vão se dividindo nos alvéolos, beleza? Então vamos ver aqui cada parte, para que serve. Cavidade nasal tem pelos, né? Seu nariz tem pelos e muco, que serve para filtrar, tá? Uma certa defesa, tá? Um filtro contra alguma coisa, um patógeno, ou até mesmo poeira, coisas do tipo, né? Ela filtra e ela aquece, tá? Isso é bem importante. Por que é importante o aquecimento? Porque a velocidade de difusão de um gás é diretamente proporcional à raiz da sua temperatura em Kelvin, não é mesmo? Lembra lá de gases. Então, um gás mais quente, ele vai fluir mais rápido, vai ter uma velocidade de difusão mais rápida, por isso que serve também para o aquecimento. Então, a cavidade nasal filtra e aquece o ar. Aí a faringe. Característica clássica da faringe é que ela é comum também ao sistema digestório. Muito a cara de nem perguntar isso, é uma coisa básica, mas muita cara de nem perguntar qual dessas partes aqui faz tanto parte do sistema respiratório como do digestório. Faringe. Beleza? Serve para conduzir o ar, né? Então o ar vai passando ali até que chega na laringe. Clássico da laringe é que é lá onde estão as cordas vocais que vão produzir a nossa voz, né? E serve também para conduzir o ar. Claro, tudo serve no fundo para conduzir o ar até os alvéolos ali, né? E um jeito que eu guardo isso é que eu lembro que o pessoal que faz aquecimento vocal faz lá, 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 né? Então é um negócio besta que eu uso para lembrar também que na laringe é onde vai produzir a voz, certo? E aí a gente descendo aqui, faringe e laringe, a gente chega na traqueia, que é isso aqui, ó. Veja que ela tem vários anéis, ó. Anéis nessa traqueia, beleza? Por quê? Para que serve esses anéis, né? A gente chama de anéis cartilaginosos, beleza? E ele serve para manter a traqueia sempre aberta, ele impede que ela feche, tá? Então, pode acontecer de ter algum bloqueio aqui em cima, um edema de glote, qualquer coisa do tipo que impeça o ar de passar, mas na traqueia não, porque ela tem esses anéis cartilaginosos, que a função é manter ela aberta, ela serve para conduzir o ar, e ela bifurca-se, ou seja, divide em dois, né, que vai originar ali os dois brônquios, vai um para cada pulmão, correto? Vem aqui a traqueia, se divide nos dois brônquios, um para cada pulmão. Sobre os brônquios, eles têm uma constituição semelhante à da traqueia, ou seja, também tem os anéis cartilaginosos,
beleza? E eles vão se ramificando, vão se dividindo em vários bronquíolos, que também vão se ramificando aí em vários alvéolos. Quantos alvéolos a gente tem? Apenas 15 milhões, beleza? É um número legal de você saber, ter uma noção que a gente tem 15 milhões de alvéolos, tá? E o papel do alvéolo é fazer a hematose, é a palavra mais importante do sistema respiratório. A hematose vai ser a oxigenação do sangue, é levar oxigênio para o seu sangue. Isso vai acontecer lá no alvéolo. A gente vai ver também lá em sistema cardiovascular, beleza? Então, outra imagem aqui, ó. Vai vir a traqueia com seus anéis cartilaginosos. Ela se bifurca, né, nos dois brônquios, que vão se dividindo em vários bronquíolos, são vários galhos, né, de uma árvore. E os bronquíolos vão se ramificando em vários alvéolos. Alvéolo é esse aqui, ó. A gente tem 15 milhões de alvéolos. E se a gente der um zoom, ó, dando um zoom aqui no alvéolo, a gente vai ter essa imagem. Olha que massa. Então, seria um zoom aqui, né, na traqueia. Aí os brônquios vão se dividindo em bronquíolos e chegando aqui no alvéolo, que são essas bolinhas. Veja, ó, que tem vasos sanguíneos passando por ela. É muito legal você ter isso na sua cabeça, a imagem, tá? Ó, aqui a gente tem os vasos, ó, que passam aqui pelo alvéolo. Para quê? Para nesse ponto aqui, que é o capilar, né, que a gente vê muito lá em sistema cardiovascular, a gente vai ver diferença de artéria, arteríola, capilar, vênula e veia, né, que tá tudo aqui. No capilar é onde vai ter as trocas, né? Então é isso que vai acontecer, ó. E essa é a imagem aqui da hematose. Veja, isso aqui é a bolinha do seu alvéolo, ó. E aqui tem um vaso que tá passando em cima dele aqui, ó. Do jeito que tá na imagem, beleza? E o que é que vai acontecer então na hematose? O oxigênio que você acabou de inspirar, né? Ele vai passar para o seu sangue. E o CO2 que estava no seu sangue vai sair. Isso que é a oxigenação do sangue. Vai entrar O2 e vai sair CO2. Por isso que quando você expira, você está liberando CO2. Beleza? E aí, essa é a hematose. Peça principal aqui, peça-chave do nosso sistema respiratório. Então, o que vai acontecer é isso que eu acabei de lhe mostrar. O O2 inspirado vai entrar na corrente sanguínea por difusão simples, tá? Um detalhe importante. Por que difusão simples? Porque ele é apolar, né? Lembra lá de citologia? Difusão simples, difusão facilitada por meio de uma proteína, né? Que é para coisas polares. Difusão simples para coisas apolares, tá aqui. O O2, né? É apolar. Passa por difusão simples. Então, a difusão simples, ele entra aqui no sangue, beleza? Justamente, então, pela diferença de concentração, né? Que é a difusão simples. Ela vai a favor do gradiente. O seu sangue tá aqui, tá um sangue que está venoso, né? O que a gente chama. Um sangue que não tá arterial, ou seja, um sangue que não tá com oxigênio. Então, justamente, vai entrar o oxigênio no sangue e sair o CO2. Beleza? Então, essa é a hematose. O O2 inspirado entra na corrente sanguínea por difusão simples e o CO2 sai da corrente sanguínea também por difusão simples, ou seja, pelo mesmo processo. E só um detalhezinho legal de você saber é que aqui, galera, nessa parte do sangue, dos vasos, né, que passam pelo alvéolo, lá tem uma concentração muito grande de glóbulo branco. Isso é a cara do Enem também, perguntar qual dessas partes aqui tem muito glóbulo branco. No alvéolo. O que faz muito sentido, o glóbulo branco é célula de defesa, como os macrófagos, né? Até chamados de macrófagos alveolares, tá? Eles ficam aqui porque, como o alvéolo é muito fino, ele não tem cílios, que são pelos que fazem uma certa defesa, né, contra patógenos, como tem no seu nariz. Seu nariz é cheio de pelo que serve para defesa, né? E no alvéolo ele é muito fino, o tecido é muito fino, não dá para ter um pelo ali. E por conta disso, como não tem cílio lá, então vai ter muito glóbulo branco nas células de defesa para ficar ligado ali se vai entrar um patógeno, alguma coisa ruim, uma coisa inalada incorretamente, tá? E vai estar lá, então, uma grande concentração de glóbulo branco, como os macrófagos, são as células de defesa. A gente vai ver, inclusive, nas aulas de histologia do tecido sanguíneo, né? Que eu vou soltar no decorrer aqui junto com fisiologia também. As células sanguíneas, né? Os tipos, muito importante. Beleza? Detalhezinho legal aí sobre os alvéolos para você. Outra peça-chave do sistema respiratório são os movimentos respiratórios. Isso aqui você não deve decorar nunca. A gente precisa, tá, raciocinar e entender isso aqui juntos, beleza? Então, como é que a gente vai saber qual é a diferença da inspiração, quando o ar está entrando, para expiração, quando o ar está saindo, tá? Primeira coisa que você tem que lembrar é que o ar vai naturalmente da maior pressão para a menor pressão. Se você já sabe essa informação, você já sabe falar tudo que vai acontecer aqui nos movimentos respiratórios. Isso acontece com tudo na natureza, né? A gente fala muito disso em várias partes da física, a brisa marítima, a brisa continental, a passagem até de soluto, de coisas da seiva bruta, seiva elaborada, sangue, tudo que é fluido, galera, tudo que é fluido, né? Ou seja, líquido ou gasoso, vai naturalmente ir da zona de maior pressão para menor pressão, beleza? Então, por causa da força osmótica, né, que a gente explica lá em física. Mas coloque isso na sua cabeça desde já, né? Você já deve saber isso até de geografia, né? Os ventos ali, alísios. Isso aparece na natureza como um todo, né? Os fluidos vão naturalmente da alta pressão para baixa pressão. O ar, né, como é um fluido, vai acontecer a mesma coisa. Ele naturalmente sempre vai da maior pressão para menor pressão. É isso que você precisa lembrar para
desenrolar aqui os movimentos respiratórios. Por quê? Olha que massa. Na inspiração, isso aqui muita gente erra, tá? Muita gente erra mesmo. Na inspiração, o que vai acontecer? O diafragma, que é um músculo embaixo do seu pulmão ali, e os músculos intercostais, ou seja, tanto o músculo ali do diafragma como os músculos das costelas, eles vão se contrair na inspiração. Por quê? Não decore isso. Você vai visualizar isso aqui para você nunca mais desver. Beleza? Olha o que acontece. Galera, vou fazer um desenho ali embaixo também, mas deixa eu só mostrar aqui nessa figura. Ó. Aqui embaixo a gente tem um diafragma, que é o que eu tô destacando. É como se ele fosse meio oval assim, tá? E aí na hora que o diafragma se contrai, ó, que ele se contrai, que ele aperta, olha o que vai acontecer. Ele fica bem menor, ó, ele fica bem mais fino. Eu vou fazer outro desenho ali também pra você, beleza? Olha aqui pra câmera, olhe pra câmera. Isso aqui é o seu diafragma, beleza? E agora eu vou contrair do diafragma, ó, contrair. Agora eu vou relaxar do diafragma. Beleza? Vamos ver a contração nova. Tá aqui o diafragma. Você vai contrair o diafragma. Qual é a ideia? Na hora que você contrai, percebe que o espaço que está aqui em cima ficou maior, certo? Ó, aqui está o diafragma, ele se contraiu, veja que ficou com mais espaço aqui em cima, pô. A cavidade torácica, onde está o pulmão, ela fica com mais espaço, ela fica maior. Então, nisso, ó, quando a gente contrai o diafragma, eu vou fazer um desenho lá embaixo para você ver melhor também, mas isso vai aumentar o espaço que tem disponível aqui dentro, porque o diafragma ele fica contraidinho, ó, contraidinho, pequenininho. Beleza? E se a gente aumentou o volume, considerando que a temperatura do ar não mudou, a pressão vai diminuir. Por causa de gases, né? Isso aqui é P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Se a transformação ela for isotérmica, ou seja, a gente considerar que a temperatura do ar não vai mudar, que é o que vai acontecer, né? Então, se a gente aumenta o volume da cavidade torácica, a pressão lá vai diminuir. E se a pressão diminuiu, para onde é que o ar vai? Para lá. Porque o ar ele vai naturalmente da zona de alta pressão, que está aqui fora, para a zona de baixa pressão, que está aqui dentro. Correto? O volume aumentou aqui dentro, porque o diafragma se contrai, então aumenta o espaço que tem aqui na cavidade torácica, aumenta o volume da cavidade torácica. Nisso, a pressão diminuiu e o ar entra, porque o ar sempre vai da zona de alta pressão para a zona de baixa pressão. Beleza? E na expiração é justamente o contrário, olha só. A gente tem um diafragma aqui, ó, mais ou menos assim. Na hora que ele relaxa, ele fica maior, tá bom? Ele fica maior, o tamanho dele aqui, ó. Beleza? Percebe que diminui o volume que tem aqui dentro, então, na hora que o diafragma relaxa. Se a gente diminuir o volume, a pressão vai aumentar. Então veja que o ar vai sair daqui, porque o ar vai da alta pressão para baixa pressão, que no caso está lá fora, e essa é a expiração. Beleza? Então nunca decore, sempre raciocine, sempre. Então vamos lá voltar aqui, ó. Na inspiração, o diafragma e os músculos intercostais se contraem. Beleza? Isso faz o volume da caixa torácica aumentar. Se a gente aumentou o volume, a gente diminuiu a pressão. Então é para lá que o ar vai, porque ele vai da alta pressão para baixa pressão, que agora está dentro da cavidade torácica. Veja que na expiração vai ser justamente o contrário, ó. Tanto o diafragma quanto os músculos intercostais se relaxam. Isso vai fazer com que o volume da caixa torácica diminua. Se a gente diminui o volume, a gente aumenta a pressão, então o ar vai sair dali. Ryan, ainda não entendi, por isso que eu vou fazer aqui o desenho, uma obra de arte para você, beleza? Que é o seguinte, ó. Vamos dizer que aqui a gente tem o nosso diafragma, tá? E aí eu vou contrair o diafragma. Olha para minha mão aqui de novo, ó. O diafragma se contrai. Veja que o espaço aqui em cima fica bem maior. Então, olha o que vai acontecer. Quando ele se contrai, ele fica mais ou menos assim. Ó. Vamos colocar ele bem apertadinho. Percebe que o volume que tem aqui em cima, ó, ficou um volume maior, beleza? Porque olha só como ele estava grande isso aqui, né? O diafragma estava grande. Na hora que ele se contrai, você fica com mais espaço aqui em cima. O volume da caixa torácica aumenta. Se o volume aumenta, a gente tem mais espaço ali para o ar, né? Quer dizer que a pressão que ele vai emitir ali vai diminuir, beleza? Então o ar vai entrar, porque o ar vai da alta pressão para baixa pressão. Os músculos intercostais é a mesma coisa, tá? É tipo assim, ó, aqui na sua costela tem um músculo grande. Aí quando ele se contrai, ele se aperta, ó, como ele vai ficar bem menorzinho, ó. Bem menorzinho. Beleza? Mesma coisa. Contração tanto do diafragma quanto dos músculos intercostais. Quando eles diminuem, então, porque se contraíram, ó, isso vai aumentar o volume da cavidade torácica. Aumentando o volume, diminui a pressão. Então o ar vai entrar, porque o ar vai da alta pressão para baixa pressão. Beleza? E se a gente relaxar o diafragma? Aqui está o diafragma normal. Vamos relaxar ele. Quando você relaxa, ele se expande. Beleza? Então ele vai ficar grandão assim, ó. Vamos botar ele exagerado até assim, ó. Pô. De novo, vou relaxar os músculos intercostais. Relaxei, ó. Veja que ele estava de um tamanho aqui normal. Aí quando ele relaxa, ó, aqui em cima foi contraído, né? Aqui embaixo ele vai estar relaxando, ou seja, ele vai estar aumentando. Show? Aí olha como ele ficou grandão.
Percebe que isso diminui o volume da sua cavidade torácica. Olha como tá pequenininho aqui agora o espaço que a gente tem. Beleza? Antes o espaço estava maior, não diminuiu. Por causa do relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais. Então veja que o volume da cavidade torácica aqui diminuiu, logo a pressão vai aumentar. Se a pressão aumenta, meu amigo, o ar vai sair, porque o ar vai naturalmente da zona de alta pressão para a zona de baixa pressão. Como aqui está a alta pressão, é daqui que ele vai sair, beleza? Essa é a inspiração e a expiração, peça-chave aqui também do sistema respiratório. E pra gente finalizar, vamos ver as questões clássicas, todas importam demais, tem que saber, aparece sempre, beleza? Primeira coisa é o papel do bulbo. O bulbo é uma parte do seu cérebro, a gente vai estudar lá em sistema nervoso, beleza? E o papel dele, 2, né, é controlar a respiração, principalmente, né, do bulbo. Aparece direto a questão do bulbo com o sistema respiratório. O que acontece? Imagina que você vai pra academia ou você está correndo, você fez algum exercício físico, a sua respiração você fica mais ofegante, né? Você acabou de correr, você fica... Por quê? Primeiro, quem está fazendo isso é o seu bulbo. E o que aconteceu? Quando a gente se exercita, isso aumenta a concentração de CO2 no nosso sangue. A gente fica com uma certa acidose, porque o CO2, você sabe que ele é um óxido ácido, beleza? Então pensa, a gente está lá se exercitando, e por que está aumentando a concentração de CO2 no nosso sangue? Por causa da respiração celular. As suas células estão respirando, estão fazendo respiração celular, né, que pega a glicose mais O2, libera CO2, né, e água. Então, a gente vai ter aí um aumento do CO2 no sangue por causa da respiração celular que o exercício físico está demandando. Né? Inclusive, tem até o ponto de que você não aguenta, você começa a fermentar, né? Mas isso é lá para a bioenergética. Mas beleza, estamos fazendo a respiração celular, isso aumenta a concentração de CO2 no nosso sangue. Por conta disso, o bulbo ele vai aumentar a frequência respiratória, ele vai fazer com que você respire com uma velocidade maior, com frequência maior, correto? Você vai ficar ofegante, você vai... Por quê? Para expelir esse CO2 que estava se concentrando no seu sangue e acabar com a acidose que estava se formando no seu sangue, beleza? Então, quando a concentração de CO2 no sangue fica alta, como ele é um óxido ácido, isso vai fazer com que o sangue fique ácido, tá? Então, é por isso que o bulbo ele aumenta a frequência respiratória, que é para expelir esse CO2 que aumentou no seu sangue e acabar com a acidose que estava rolando no seu sangue, beleza? Papel do bulbo aí, importantíssimo. Outra questão clássica demais, né? As hemácias, quantidade de hemácias no sangue, jogador de futebol e tal. Vamos lá. Como é que funciona? Quando a gente tá em uma cidade de alta altitude, né? Ou seja, uma cidade alta, por exemplo, La Paz, né? Que é o que sempre aparece nas questões. Então, vou comparar aqui La Paz com João Pessoa, beleza? João Pessoa tá aqui ao nível do mar. O que acontece? Na alta altitude, né? Quando a gente tá lá em cima, numa montanha, o ar é rarefeito. O que significa? Que tem pouco oxigênio. Melhor dizendo, tem pouca pressão de oxigênio. A pressão parcial do oxigênio diminui. O que isso acontece? Porque lá em cima, como a gente tem menos atmosfera, né, a pressão total, a pressão atmosférica naquele ponto é menor. Então as pressões parciais dos gases também vão ser menores. A gente estuda isso até em gases lá. A fração molar, a gente faz até a conta disso, né? Então é por conta disso, tá? Como a pressão atmosférica diminuiu, então isso vai diminuir a pressão parcial de todos os gases, incluindo do gás oxigênio. Então tem uma queda na pressão parcial de oxigênio, beleza? É o que a gente chama de ar rarefeito. Então, quando imagina que tem um atleta de futebol, um jogador de futebol de uma pessoa, que ele vai ter um jogo lá em La Paz, beleza? Ele viaja lá para alta altitude, beleza? Quando o atleta vai jogar lá, ele sente falta de ar, porque lá o ar é rarefeito, né? Parece que ele não tá respirando direito, ele sente uma falta de oxigênio, beleza? Logo, o corpo dele vai aumentar a produção de hemácias para compensar esse baixo oxigênio que ele tá inspirando. Porque como a pressão parcial de oxigênio está baixa, ele sente essa falta de ar, e aí o corpo vai então produzir mais hemácias. Ele vai pensar, porra, esse cara tá correndo perigo, vamos produzir mais hemácia, que a hemácia circula o oxigênio no sangue, né? Para levar mais oxigênio pros tecidos dele, para ele não morrer nem nada do tipo, beleza? Então o corpo percebe que o ar tá rarefeito e aumenta a produção de hemácias para compensar o fato de que a pressão parcial de oxigênio diminuiu, que tem menos oxigênio disponível ali no seu sangue, beleza? E aí quando ele volta para a cidade baixa, que é João Pessoa, o que acontece? Ele tem vantagem. Ele tem muita vantagem, inclusive. Isso, inclusive, é até considerado uma espécie de doping. Você passar uma temporada lá treinando e voltar, bicho, pra tu ter uma noção do tanto de diferença que isso faz. Quando ele chega aqui, ele trouxe todas as hemácias junto com ele, né? Então ele tem uma vantagem atlética ali muito grande, porque ele tem mais hemácia, ele vai transportar mais oxigênio, vai ter uma respiração celular mais efetiva, vai ter mais energia, mais velocidade, vai correr mais. Então isso é uma vantagem para ele, tá? Porém, esse efeito é passageiro. Isso logo depois de alguns dias ele já volta à quantidade normal de hemácia que ele tem fisiologicamente, beleza? Inclusive isso aqui é até usado numa discussão lá de Lamarck e Darwin, né? Lembra da lei do uso e desuso? Tinha gente que tentava usar isso para provar que Lamarck estava certo, porque Lamarck defendia o uso e desuso, né? Só que Lamarck sempre tá errado, tá, gente? Lamarck tá errado, quem tá certo é Darwin. Aí
a réplica, né, vem, a galera fala assim, ah, mas olha aí, Lamarck tá certo, pô. Os cientistas falam, Lamarck tá certo. Acaba vai lá pra cima, quando volta, ele tem mais hemácia. Aí é lei do uso e desuso, né? Ele tá usando mais o sangue, vamos dizer assim, então o sangue se desenvolveu. Isso tá errado, por quê? Porque é passageiro. Beleza? Se fosse assim, os idosos não iam ter problema de vista, se a lei do uso e desuso estivesse certo. Porque eles passam a vida toda usando os olhos, então era para os olhos se desenvolverem cada vez mais. Mas a gente sabe que é o contrário, quanto mais velho a gente vai ficando, com mais problema de vista a gente vai tendo. Massa, né? Beleza? Esse efeito é passageiro, essa questão aí clássica das hemácias no sangue. Outra questão muito clássica é o saco do pânico, você já deve ter visto isso em filme ou em avião, né? Quando o cara... Tudo bem que o avião é uma máscara de oxigênio mesmo, né? Mas existe também isso, o povo no voo lá e começa a soprar em um saco, né? Que a gente chama de saco do pânico. Por que ele funciona, qual é o intuito dele, né? Em uma crise de pânico, por ansiedade, a pessoa começa a respirar muito. Correto? Imagina você tendo uma crise de pânico, você... Meu Deus! Você começa a respirar muito. Então, você tá expelindo muito CO2, você tá soprando muito, né? Que é a mesma coisa que o bulbo faz, inclusive, né? Quando tá tendo acidose lá no exercício físico. Então, beleza, se a gente tá respirando muito, a gente tá jogando muito CO2 pra fora. Isso vai ser um problema, tá? A gente não pode nem ter CO2 de mais nem de menos. Beleza? Isso vai ser um problema. Por quê? Se a gente expelir muito CO2, isso vai deixar o nosso sangue muito básico. É o que a gente chama de alcalose sanguínea, porque o sangue vai ficar mais alcalino. Beleza? Logo, o saco do pânico é para inspirar o CO2 que você tá jogando fora de volta, corrigindo a alcalose. Muita cara de botar isso aqui, eu tenho certeza que a galera vai marcar que essa menina teve uma acidose. Né? Não, ela teve uma alcalose, porque ela expeliu muito CO2. Ela tava lá. Por isso que o saco do pânico vai ajudar. Por quê? O CO2 que ela tá expirando, ela vai inspirar de volta. Certo? Então isso vai corrigir a alcalose que estava rolando lá no sangue dela, beleza? E por último, questão clássica também do bafômetro, que é: adianta você chupar uma bala, mascar um chiclete para esconder que você bebeu se você for parado no bafômetro? E a resposta é não. Beleza? Por quê? Porque na hora que você sopra, o álcool não tava na sua boca não, meu amigo. Ele tava no seu sangue. Muito a cara do Enem perguntar isso aqui. Demais, beleza? Demais. O álcool ele tava no seu sangue. Esse mesmo historinha aqui, ó. Beleza? Na hora que você sopra, o álcool ele vai sair do sangue, vai vir por aqui e vai sair junto com o CO2. Então não adianta você mascar um Trident, chupar uma House, vai aparecer que você bebeu de todo jeito, porque o álcool estava no seu sangue, ele vai ser liberado na expiração junto com o CO2. Então não adianta tentar burlar aí o bafômetro, que não vai dar certo. Beleza, galera? Vamos agora pro próximo sistema. Vamos nessa.